Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom estarmos reunidos nesta manhã de domingo, dia 26, o último domingo do ano, o último domingo desse trimestre da nossa revista, a lição 13, que é uma revista que falou muito aos nossos corações, e nessa lição vai falar da gloriosa esperança do apóstolo Paulo e também da nossa gloriosa esperança. E eu quero convidar você já a pegar a sua revista, a sua Bíblia e chamar então aí os seus familiares para juntos estudarmos e aprendermos da palavra de Deus, que é fundamental para o nosso crescimento cristão. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Então nós iremos fazer isso hoje pela manhã. Você, por favor, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos nesse momento orar para iniciarmos a nossa EBD. Amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã, glorificamos o teu nome, adoramos o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado e nesse momento em especial que nós iremos, ó Deus, meditar na tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos na nossa memória, na nossa capacidade, para aprendermos mais de ti, Senhor. Nós precisamos da tua direção. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos irmãos e alunos da nossa escola bíblica, nós estamos então, como disse, finalizando a nossa revista. E antes de falar um pouco dela e da outra também que virá, quero dar de início, te incentivar a dar um like, um joinha, né, nasceu aí no seu computador ou no seu aparelho. É importante você dar esse like. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você deve e pode se inscrever. Você se inscrevendo, você fortalece a nossa ferramenta do YouTube e também passa a receber as nossas notificações, ou seja, tudo aquilo que nós lançarmos no YouTube, você estará recebendo de primeira mão. Então é importante você se inscrever. Faça isso para a glória de Deus, viu, queridos? Muito bem, nós estamos finalizando a nossa revista e eu quero já de antemão incentivar você, aluno da nossa escola bíblica, que pegue a sua próxima revista. Não deixe de pegar a sua próxima revista, esse assunto tão maravilhoso que nós estudaremos no próximo trimestre. Veja, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, de suma importância para nós, num tempo muito precioso, onde filosofias, ideias deste mundo têm permeado e têm tentado trazer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Vejam bem, ideias deste mundo querendo suprir, né, ou ser mais do que a palavra de Deus. E neste tempo agora nós iremos estudar sobre a Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da palavra, a respeito como ela transforma as pessoas. A palavra de Deus ela é poderosa para isso. Nós vamos ler aqui sobre as leis do Antigo Testamento em relação ao Evangelho de Jesus, sobre a história, sobre poesias, profecias. Veja que coisas, tudo isso falando da palavra de Deus para nós. Então, pegue a sua revista que nós iremos juntos estudar no próximo trimestre esta lição maravilhosa, a supremacia das Escrituras, ou seja, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Faça isso, pegue a sua revista junto com o seu professor para nós estudarmos nas próximas lições. Muito bem, e hoje nós estamos encerrando esta revista a respeito do apóstolo Paulo, que nós vimos aqui sobre tudo o que acontecia na época de Paulo, o mundo em que Paulo viveu, a conversão de Saulo, que se transformou em Paulo. A gente viu o poder da ação do Espírito Santo na vida deste apóstolo. A gente viu o quanto ele plantou igreja, quanto ele se dedicou, quanto ele se deixou, né? Quanto ele se deu para esta obra gloriosa, como ele entendeu o Evangelho de Cristo, as boas novas. A gente viu aqui o zelo que ele tinha pela palavra de Deus, o zelo que ele tinha pelas igrejas que ele implantou.
O domingo passado a gente viu a coragem desse apóstolo diante da morte. Olha que coisa linda. E hoje nós vamos ver a sua esperança. Ou seja, por que ele tinha essa coragem toda que nós vimos na aula passada, né? A coragem diante da morte? Porque nele habitava uma esperança. E é sobre essa esperança que nós iremos tratar nesta aula, né? Nessa última aula do dia 26 de dezembro, a nossa lição 13. Então vamos lá. O nosso texto áureo diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. A nossa verdade prática diz: a esperança gloriosa da volta de Jesus, veja bem, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Veja, essa esperança gloriosa nos traz sobriedade. Olha que coisa interessante, e é verdade. Ai de nós se não fosse essa esperança da volta de Jesus, ai de nós. E aí então, com essa esperança, nos dá essa disposição para exercermos a nossa fé, para combater o bom combate com amor e esperança. Glória a Deus por isso. Muito bem, a nossa leitura em classe, ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 ao versículo 8, e também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Vamos ler, irmãos. Vamos ler juntos. 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Veja agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Muito bem, irmãos, nós iremos, dentro desta lição, ressaltar a consciência do apóstolo Paulo diante da sua morte, toda essa esperança, a consciência que ele tinha diante da morte. Nós também iremos, nesta revista, nesta aula de hoje, apresentar a doutrina, que é muito importante isso, a doutrina bíblica do apóstolo Paulo sobre a volta de Jesus, né, no qual muitos têm dúvidas. Iremos também expor, nesta aula de hoje, sobre os tempos e as estações até a volta de Jesus. Então, quero relembrar os irmãos aqui, antes da introdução, que na aula passada nós tratamos sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte,
né? Então, Paulo estava ali com base, né, na esperança cristã que ele tinha. Entendemos que ele não temia a morte, porque ele sabia o que tinha após a morte, isso é importante. Então, para nós, como alunos, aprendermos que essa verdadeira esperança do porvir deve também servir para nós hoje. Veja que coisa interessante. Então, é tempo de nós nos aprofundarmos nas coisas espirituais e entendermos isso, tá? Esta aula também de hoje é uma bela oportunidade para falarmos dessa esperança cristã. Eu vejo muitos crentes que perderam essa esperança, não tem essa esperança viva no seu coração, essa chama acesa no seu coração da volta de Jesus. E por vezes, e por muitas vezes, esses irmãos têm sofrido muitas angústias neste mundo, têm sofrido muitas decepções, e aí estão muito fracos, porque não vivem essa esperança cristã. E todo verdadeiro cristão tem essa esperança latente nele. É normal o crente, o verdadeiro cristão, falar da volta de Jesus, caminhando neste mundo, passando por lutas, passando por dificuldade, mas nessa esperança que um dia vai encontrar com o Senhor nas nuvens. Ou se ele morrer, quando Jesus vier, ele será ressuscitado e encontrará com o Senhor nas nuvens. Essa esperança o apóstolo Paulo cultivava diariamente. Por isso toda essa graça, toda essa força na vida desse apóstolo, né, nas suas dificuldades. Nós vimos nessas lições, né, o quanto de tudo que ele abriu mão, tudo aquilo que ele, né, veja bem, ele poderia ser um homem distinto da sua época. Ele tinha as possibilidades, né, reais à sua vista para ser uma pessoa prominente, uma pessoa, sabe, de grande importância, um príncipe de grande importância no seu tempo, mas ele abriu mão de todas essas coisas. E mais, ele se colocou a sofrer, a padecer por amor a Cristo, porque ele estava em vista, ele tinha em vista o prêmio da salvação. Ele tinha isso em vista, ele sabia o que lhe esperava após toda essa jornada, após toda essa caminhada. Isso é importante, que o desejo dele era estar com Cristo. Então nós estamos agora no nosso tempo, vivendo a nossa caminhada, passando pelas nossas lutas, né, vivendo o nosso tempo, e nós precisamos agora cultivar essa esperança, porque é nessa esperança que um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, os intempéries da vida, as lutas, todas elas passarão naquele grandioso dia, naquele glorioso dia, que o Senhor virá nas nuvens para buscar a sua igreja. E aí ouvir o nosso nome ser chamado, isso vai ser glorioso, queridos. Então que essa esperança possa arder no seu coração aí fortemente. Se esta chama um dia se apagou, ou se ela está se apagando, hoje, nesta manhã de domingo, nesta lição, é importante que você torne a colocar lenha do Espírito Santo aí neste fogo e aí acenda essa chama dessa esperança, porque Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados para subirmos com ele nos ares. Bendito seja Deus. Vamos à nossa lição então, a introdução. Diz assim que a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento, tribulação nessa terra. Como eu disse, né, todas as nossas tribulações, todas as nossas lutas, não pode fazer com que a gente perca essa esperança. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E é a garantia dessa esperança que nos traz o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, nos renova e confirma a herança eterna que nós teremos com Deus através de Jesus Cristo. Que a esperança do apóstolo Paulo seja também a minha esperança e a sua esperança. Esta é a introdução. E no primeiro ponto aqui, nós iremos então destacar a consciência do apóstolo Paulo diante da sua morte. Olha que coisa interessante. E diz aqui, uma morte como oferta de sacrifício.
2 Timóteo, que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim, quando ele escreve a Timóteo a sua segunda carta: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha só, o Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, né, o que ele fazia, tudo que ele sentia, já estava mostrando para ele que o tempo dele estava próximo, o tempo de partida estava chegando. E nesse sentido o apóstolo via então o seu martírio, que era iminente, como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Ou seja, por isso que ele fala que ele estava sendo oferecido como uma aspersão. Ou seja, ele via que a morte dele representava, então, uma oferta ao Senhor. Ele estava sendo oferecido ao Senhor. Ele não estava ali com raiva dos seus executores, ele não estava ali lançando palavras de ofensa àqueles que iriam matá-lo. Não, de forma nenhuma. Ele sabia que o seu tempo estava chegando, então ele estava caminhando para a morte, e até o modo dele caminhar para a morte era em sacrifício de louvor. Olha que coisa linda. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitiu ter medo ou frustração diante da morte. Não, ele não temeu a morte, porque ele sabia que a morte era apenas um passo para encontrar-se eternamente com Jesus. Olha que coisa linda. Então, é preciso ter consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Da mesma forma que o apóstolo Paulo teve essa coragem, nós precisamos ter, irmãos. E eu quero abrir aqui já um parênteses e trazer aqui um assunto prático para nós. Nós cristãos, irmãos, nós não tememos a morte, nós não podemos ter medo da morte. Eu vejo muito crente com medo da morte, com medo de morrer, não gosto nem de falar na palavra morrer. Se tem uma coisa, irmãos, que nós nascemos conscientes do que vai acontecer em nós, com a gente, é a morte. Então nós não tememos a morte, porque a morte para nós, ela já foi vencida por Jesus Cristo. E a morte para o cristão é ganho. Como disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, todo cristão tem que ter essa consciência. Claro, não vai andar de qualquer maneira, não vai abusar da sorte, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não tememos a morte, porque a morte para nós é um encontro com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É isso que tinha na consciência do apóstolo Paulo. Ah, então o apóstolo Paulo queria morrer? Não, ele mesmo nas suas cartas ele fala disso. Que ele não sabia se ele deveria ir, partir ou ficar com a igreja. Porque ele tinha consciência da importância dele junto com os irmãos. Perfeito. Mas ele, quando diz isso, não é que ele está dizendo que ele está com medo da morte, que ele está fugindo da morte. Não. E aqui, nesta carta, quando ele escreve a Timóteo, nesse versículo 6, ele está dizendo: olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, porque o tempo da minha partida está próximo. Então eu sei que até nisso eu quero também glorificar o Senhor, eu quero ser recebido como um cheiro suave diante do Senhor. Por isso que nós cristãos vivemos assim. Então, por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo e esperança. Então devemos nos preparar, porque de uma forma ou de outra nós nos encontraremos com Jesus, ou pela nossa morte, ou quando Jesus vier e buscar a sua igreja. Muito bem, o versículo 7 diz, o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja, agora o apóstolo Paulo está fazendo uma análise da sua trajetória. Ele tem consciência de tudo que ele fez. Ele não desperdiçou o tempo que lhe foi proposto para fazer para Jesus. Queridos irmãos, é muito ruim quando nós chegamos no fim da vida, olhamos para trás e aí percebemos que nós perdemos tempo, que nós não fizemos o que deveríamos fazer para Cristo. É lamentável isso. Muitas pessoas, no fim da sua vida, já estão às vezes em cima de um leito e está terminando a sua vida. Eles olham para trás e têm um arrependimento que não fizeram aquilo que deveriam fazer, aquilo que eles tiveram oportunidade para fazer e cumprir o chamado de Jesus, de participar na obra do Senhor. Olha só, o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa análise, ele diz: eu combati o bom combate.
Eu combati, eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei, guardei aqui a minha fé. Ou seja, desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, diz aqui, indo para Damasco até o momento próximo da sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. A vida de Paulo, depois do encontro com Jesus, foi uma vida intensa. E é notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças. Nós vimos isso no decorrer das lições. Plantações de igreja, confirmações de igreja. Veja, de fato, o apóstolo entregou sua vida integralmente à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Queridos, aí tem uma pergunta aqui. Que combate estamos combatendo? Que combate você vem combatendo? Você vem combatendo o combate de Cristo, o bom combate do evangelho, da palavra? Ou você tem estado em combates que não te leva ao evangelho, não te leva a Cristo? Um combate que, na verdade, tem te levado só para ruínas, tem te levado para o caminho da perdição. Qual combate você tem aí combatido? Aonde você está guerreando? Você já parou para pensar nisso? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que escolhem combates errados e hoje está combatendo combates terríveis porque não soube escolher os seus combates. Eu gostaria que você, nesta manhã, prestasse muita atenção no que eu estou te falando. Nós temos a capacidade de escolher os nossos combates. E os combates que nós precisamos combater, a luta que nós precisamos travar, são as de Cristo. Estas sim nos garantirão a vida eterna. Então, cuidado com o que você está escolhendo. Cuidado por onde você está caminhando, para que você possa olhar para trás, lá na frente, e dizer assim: eu também combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé. Isso é muito importante. Então, que o autoexame de Paulo seja para nós um exemplo, para que nós também reflitamos a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Muito bem, terceiro aqui, gratidão e esperança. O versículo 7 e versículo 8, principalmente, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E ele diz, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Então veja, além de combater o bom combate, o apóstolo Paulo acabou a carreira, guardou a fé. Mais importante do que começar, olha o que diz aqui o comentarista, mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. E essa é uma grande verdade. Tem muita gente que não começou bem. Querido, você não começou bem? Então não significa que você vai terminar mal. Não. Se você não começou bem, pode terminar correto, pode terminar bom. Então faça isso para a glória de Deus, porque tem muita gente que começa até bem, mas termina mal. Ora, não tem resultado. Então, pastor, eu não comecei bem a minha carreira. Acerta e termina bem. Porque o apóstolo Paulo, nós vimos que ele era perseguidor da igreja. Era um homem terrível. Os irmãos ali na igreja, no início, tinham pavor de Saulo, mas o Senhor transformou aquela vida e nele, no fato de ser transformado, então ele termina bem a sua carreira. Vou te dar um exemplo de uma pessoa da Bíblia que começou bem, mas terminou mal. O rei Saul. O rei Saul é um homem que começou muito bem. No início profetizou, todo o povo o aceitou, fez proezas no início, mas depois ele foi negligenciando e ele terminou mal. O coração de Deus não estava mais na vida deste rei, o rei Saul. O profeta Samuel já estava com pena dele. Por quê? Porque ele havia se afastado do caminho do Senhor, ou seja, começou bem, mas terminou mal. Então, nesta manhã, o Senhor está falando para você: pastor, eu não comecei bem, mas você não precisa terminar mal. Se você não começou bem, acerta a sua vida, e aí combata o bom combate para você terminar a sua carreira guardando a sua fé. Que é isso que o Espírito Santo está falando para você nesta manhã e quer fazer isso na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Então veja aqui, durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar
para a sua circunstância com atitude serena. Embora o apóstolo não pudesse evitar a morte, né, a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Então, queridos, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Será que temos? Porque era isso que o apóstolo Paulo ele dizia aqui em 2 Coríntios. Olha, temos confiança e desejamos antes deixar o nosso corpo para habitar com o Senhor, porque era o desejo dele sair desse tabernáculo e habitar com o Senhor. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23, olha que coisa linda. Porque é isso mesmo, é isso que nós devemos almejar. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos olhar sempre para frente. Tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente olhando e ficando agarrado com as coisas do passado. Tem muita gente se alimentando com as coisas do passado. Queridos, nós não vivemos do passado, nós vivemos o presente e vivemos na expectativa do futuro. O passado já passou, serviu para amadurecimento, para que eu aprendesse, mas eu não olho mais para trás, sigo agora para frente, para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então não fique olhando para o seu passado. Abandone as coisas do passado, esqueça seu passado, se arrependa dos seus pecados e agora foque em Cristo, porque Ele está voltando. Essa é a nossa esperança e é isso que o apóstolo Paulo fazia. Olha que coisa linda. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos então nas mãos do justo juiz. Esquecendo que das coisas do passado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então receba essa palavra. Nós não vivemos mais no pecado, na prática do pecado. Não. Então nós já somos perdoados pelo sangue de Jesus. Ah, pastor, mas isso vem na minha mente. Isso sempre vem na minha memória. Sim, queridos. Sim, isso vai acontecer e pode acontecer por certo tempo, mas não significa porque vem na sua mente que você está em pecado. Se você se arrependeu, não pratica mais as coisas do passado, o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. E agora você tem que viver uma novidade de vida, olhando para frente, seguindo para frente. Essa é a trajetória para você, é isso que você precisa fazer. Confiança do futuro, porque a nossa esperança está em Jesus, a volta de Jesus. Amém? Muito bem, então, a primeira parte aqui desta lição, nós tratamos da consciência do apóstolo Paulo diante da morte. E agora nós vamos tratar da doutrina bíblica de Paulo sobre a volta de Jesus. Veja bem, segundo ponto aqui fala então na primeira parte a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. O que está sendo tratado aqui? Paulo está escrevendo aos crentes de Tessalônica que a esperança deles precisava estar firmada em Cristo Jesus, para que eles não se deixassem se abater por aqueles que haviam morrido, e para que eles entendessem que a volta de Jesus ela vai se dar assim, nas nuvens, no primeiro momento, e aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão primeiro e encontrarão com Jesus nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão transformados e também imediatamente encontraremos com o Senhor nos ares. Então é essa a nossa expectativa. A volta do Senhor Jesus se dará assim. E é nesse momento que a igreja vai se encontrar com Jesus. É nesse momento que nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Então,
a parte de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4 e do capítulo 5, fala exatamente sobre a volta de Jesus, que será de uma forma invisível, ou seja, somente verá aqueles que forem arrebatados, aqueles que forem transformados e encontrar com o Senhor nas nuvens. Muito bem. As duas fases dessa vinda, agora fala o seguinte: a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, que é a igreja, como eu acabei de dizer aqui. Muito bem. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Esta fase é invisível para aqueles que não têm Cristo, para o mundo. Nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Então será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo, especialmente pelos judeus. Nesta ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para então implantar o reino milenar, o seu reinado milenar. Resumindo aqui, com minhas palavras, quando a igreja for arrebatada, inicia então o processo da grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. A igreja será levada ao céu. E aí então o anticristo, ele terá então condições de governar toda a terra, todas as nações. Muito bem, nesse período de 7 anos, nós teremos 3 anos e meio de uma falsa paz. Por quê? Porque o anticristo ele vai conseguir conciliar política, economia, e ele vai então trabalhar de uma forma onde os que estiverem aqui vão ficar surpreendidos com essa pessoa. Muito bem, passado 3 anos e meio, ele vai querer então ser adorado, e principalmente ele vai querer ser adorado pelos judeus, e os judeus assim não fará. E aí então começará uma grande perseguição aos judeus. E aí a famosa batalha do Armagedon, quando todos eles, com o anticristo, eles se unirem, todas as forças bélicas desta terra, para acabar, para destruir totalmente o povo judeu. O povo judeu então clamará pelo Senhor, e aí no final desses 7 anos, o Senhor Jesus então virá em glória, todo olho verá. E o Senhor então vai destruir o anticristo e ele então iniciará o seu reinado milenar. Muito bem, nesses 7 anos, nós, a igreja, estaremos no céu com o Senhor, nas bodas do Cordeiro e também no tribunal de Cristo, aonde todas as nossas obras serão galardoadas. Aquilo que foi palha, feno, madeira, será queimada e não servirá para nada. Mas tudo que nós fizemos, como ouro, como pedras preciosas, isso tudo o Senhor nos dará como galardão. Então nós estaremos lá com o Senhor nesses 7 anos. Enquanto o mundo passará por esse processo aqui, nós estaremos na bodas do Cordeiro. Muito bem. Terceiro aqui sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja do nosso Senhor Jesus será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Então, mais uma vez frisando, nós não passaremos pela grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós não viveremos, entendemos pela palavra do Senhor que esta fase é uma fase onde o anticristo ele vai imperar, ele vai reinar sobre a terra.
Por que ele fará isso? Porque a coluna da verdade, a igreja, não estará mais aqui. Então ele terá toda a liberdade para agir com os seus súditos nessa terra. Nós estaremos no céu. Mas, no final dessa grande tribulação para aqueles que estiverem aqui, no final desse período de 7 anos, Jesus voltará e aí então ele vai reinar sobre toda a terra. E ele vai prender o anticristo, o falso profeta, vai lançar no lago de fogo. E aí então os judeus que estiverem vivos naquela época reconhecerão que aquele Jesus que eles não receberam, aquele Jesus que eles crucificaram, esse era realmente o Filho de Deus, o Filho de Davi. Muito bem. Este é o assunto, 2 da nossa lição. O primeiro, sobre a consciência de Paulo diante da morte, nós vimos. Agora sobre a doutrina da volta de Jesus. E terceira parte, nós vemos aqui sobre os tempos e as estações acerca da volta do Senhor. Muito bem, vamos então meditar nisso aqui. Primeiro ponto aqui, uma atenção à expressão dos tempos, essa expressão, tempos e estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. Jesus disse assim, registrado em Atos, capítulo 1, versículo 7. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então vejam, tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Então veja bem, irmãos, nós que nascemos no Evangelho, temos umas experiências de mais tempo, nós já vimos várias vezes, várias pessoas, teólogos, tentando adivinhar o tempo da volta de Jesus e nenhuma delas funcionaram. Nenhuma delas foi assertiva. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Muito bem, mas a Bíblia diz que nós não podemos ser pego de surpresa. Então, parece que não bate uma coisa com a outra. Bate sim, é porque nós precisamos entender uma coisa. Como nós lemos aqui em Tessalonicenses, que nós não somos da noite, nós somos do dia, nós pertencemos à luz. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Que nós entendemos pela palavra e por tudo que está acontecendo no nosso redor, no mundo, que Jesus já está às portas. Então nós não sabemos o dia, se vai ser numa segunda, numa quinta, num sábado, num domingo, nós não sabemos. Ou dia 1º, ou dia 2º, ou tal dia do mês, nós não sabemos. Nós não sabemos a hora, se ele virá pela parte da noite, se virá pela parte da manhã, se virá pela parte da tarde, pela madrugada. É isso, nós não sabemos no dia nem a hora. Mas nós, os crentes, nós não seremos pegos de surpresa. Porque Jesus pode voltar até mesmo antes de eu terminar esta aula. Veja bem, e se Jesus voltar antes de terminarmos esta aula, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós já estamos falando agora da volta de Jesus e sabemos que está próxima, a qualquer momento pode acontecer. Então eu ando vigilante, você deve andar vigilante. Devemos caminhar vigilantes o tempo todo, tudo aquilo que fazemos, todas as nossas ações, os nossos comportamentos, vigilantes. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e nós não seremos pegos de surpresa. Não, nós não seremos pegos de surpresa quando um ladrão vai a um local e entra, surpreendendo a todos. Não, nós iremos caminhar, estamos caminhando conscientes, porque caminhamos de dia, nós não estamos da noite. Conscientes, enxergando que a volta de Jesus está muito próxima. A qualquer momento pode acontecer. Um outro ponto aqui, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo, olha que coisa linda, em Pentecostes, anunciado nos últimos dias, quando aconteceu isso em Atos, que foi aquilo que foi proferido
né, profetizado, melhor dizendo, por Joel, né, aconteceu em Atos, no início da igreja. E esse derramamento do Espírito Santo é, sim, um grande evento mostrando a volta de Jesus. Diz aqui o comentarista: ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Então, sempre que o Espírito Santo atua na igreja, uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo faz na vida do crente, daquele que está cheio do Espírito Santo, é ter essa expectativa da volta de Jesus. Olha aqui. Então, não por acaso, em Atos, do capítulo 1, há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Os anjos falando para aqueles que estavam vendo Jesus ser assunto ao céu. Porque da mesma forma que ele foi, ele voltará. E nós, queridos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, e é natural arder em nós a esperança, essa esperança aqui do apóstolo Paulo, da volta de Jesus. Essa esperança está em nós, latente. É isso, uma das coisas mais gloriosas que o crente cheio do Espírito Santo tem. Quando o crente está vazio de Deus, quando o crente não tem o desejo de ser cheio de Deus, de receber os dons espirituais, perceba, geralmente esse crente, ele anda na vida, sabe, de uma forma que ele não se preocupa, não se lembra da volta de Jesus, ele não vive essa esperança. Mas quando um crente é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, busca os dons espirituais, esse crente é fervoroso, naturalmente arde no coração dele essa esperança, essa expectativa da volta de Jesus. Que coisa linda. Terceiro aqui, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Olha que coisa linda. Como pentecostais que nós somos, pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar nos nossos lábios. Olha só, todo pentecostal, né, e como diz o comentarista aqui, o pentecostal clássico, né, aquele raiz, né, o pentecostal, ele naturalmente, ele fala, ele evidencia isso, sabe? O ser cheio do Espírito Santo, o ser batizado com o Espírito Santo, o falar em novas línguas, isso está, irmãos, permeado, isso faz parte do nosso movimento pentecostal. Então preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essas promessas. Por quê? Porque quanto mais a igreja busca o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, mais a igreja se santifica, mais ela espera a volta de Jesus. Queridos, não tem como esperar a volta de Jesus sem uma vida de santificação. É natural, se eu espero pela volta de Jesus, se eu aguardo a iminente volta de Jesus, e eu penso nisso, naturalmente eu me santifico, eu me separo do mundo, eu não me envolvo com as coisas dessa vida. E aí então eu sou cheio do Espírito, eu recebo dons espirituais, eu faço a obra de Deus na vontade, no desejo de que o Senhor volte logo. O próprio Espírito Santo nos impulsiona a isso é maravilhoso. Por isso que nós, pentecostais, sempre pregamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus, né, batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Sempre foi essa a tônica das nossas pregações. Então nós não podemos perder isso. Então, como bons pentecostais, nós iremos continuar buscando este fogo, esta chama que tem ardido no nosso peito, né? Temos visto Jesus curar, batizar, encher os crentes e renovar essa esperança, essa expectativa da sua volta, porque essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Bendito seja Deus. Então não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Jesus Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. É verdade. A igreja nasceu assim, né, debaixo daquele mover do Espírito Santo, né, quando ele veio e encheu toda a casa.
eles foram tomados ali por línguas de fogo, né? Esse Pentecoste, esse fogo que incendeia a gente até hoje, e nesse mesmo mover, neste mesmo fogo, o que acontece? Acontece a expectativa da volta de Jesus, a esperança de que Cristo vai voltar. Louvado seja Deus, porque essa é a nossa esperança. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos aqui chegando à conclusão e eu quero então nesse momento te dar a oportunidade de nesta hora você ofertar na casa do Senhor. Você que nos assiste nesse momento, você tem toda a liberdade para fazer isso. Nós alunos ali já colocamos ali os nossos valores, iremos fazer uma transferência pelo Pix ou pelo PicPay, ou alguns irão trazer à noite a sua oferta, mas eu quero te lembrar, querido aluno, não misture a sua oferta da manhã da Escola Bíblica Dominical com a sua oferta da noite, tá? Cuidado com isso, viu? Então a sua oferta de manhã é uma oferta. Se você colocou ali X valor, você vai trazer aquele X valor dizendo que é a sua oferta da Escola Bíblica. E à noite você vai trazer a sua oferta do culto à noite. Tá bom? Você que vai trazer em espécie, cuidado com isso. Agora você também tem a liberdade de fazer a sua transferência, né? Você que não é aluno da nossa escola, mas o Espírito Santo toca aí o seu coração e você quer fazer isso, vai aparecer aí no canto do vídeo aí as nossas contas, né? A conta corrente da igreja, dos nossos bancos, vai aparecer aí o QR Code do Pix, do PicPay, de forma que, se você tem um coração grato ao Senhor e quer cooperar com esta obra, para que esta obra continue avançando, então faça isso de bom grado e faça em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Muito bem, então eu vou agora aqui partir para a conclusão, que diz o seguinte, que a bendita esperança de Paulo também deve ser a nossa. Veja, queridos irmãos, como nós aprendemos nessa lição. A bendita esperança de Paulo é para nós um exemplo. Olha quanto Paulo sofreu. Paulo sofreu perigos terríveis de morte, passou fome, nudez, sede, perigo de espada, salteadores. Quantas coisas nós vimos. Ele abriu mão dos seus diplomas, ele abriu mão das suas heranças dessa terra. Mas por quê? Por que ele fez isso? Porque ele fixou os seus olhos nessa esperança. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, é claro que você tem os seus afazeres, é claro que você tem as suas obrigações, você vai continuar trabalhando, você vai continuar, claro, buscando aí os seus recursos. Mas eu gostaria muito que você ouvisse agora o Espírito Santo falar ao seu coração. Não deixe o seu coração ser dominado pelas coisas materiais, ou seja, pelas coisas dessa vida. É importante essas coisas? Sim, é bom, é até bom, mas quando nós sabemos usar, porque a sua expectativa, a sua esperança deve ser sempre nos céus, das coisas eternas. Então, cuidado com aquilo que você tem negociado. É importante você perceber isso. Às vezes negligencia e não participa da escola bíblica. Negligencia e não participa dos cultos. Deixa de comparecer a um culto de ceia. Deixa de comparecer a uma reunião de oração por causa dos seus afazeres que você julga ser tão importante. Tudo bem, é importante, mas elas não podem ser mais importantes do que as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ser prioridade na sua vida, na sua casa. Então você, como chefe de família, precisa dar esse exemplo para sua esposa e para os seus filhos. Não tem nada mais importante do que as coisas de Deus, do que a sua vida espiritual. E você precisa cultivar, e você vai cultivar se fortalecendo no Senhor. Olha, veja, ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o Senhor Jesus. É uma outra coisa, queridos, que nós precisamos ter. As pessoas, hoje, neste mundo, vivem numa correria, num frenesi tão grande.
numa preocupação tão grande do pagamento das suas contas, tem que pagar. E é verdade, todos nós temos muitas contas a serem pagas. Queridos irmãos, eu não estou aqui iludido. Eu sei disso, eu também vivo essas coisas. Mas nós não podemos deixar que tudo isso faça com que a gente não seja vigilante, que nessa correria do dia a dia nos deixe, despreparados. Pelo contrário, nós precisamos perceber que tudo isso é um sinal da volta de Jesus. Então, cuidado com seus afazeres, cuidado com o seu dia a dia, para que você possa, sim, nesse tempo, estar vigilante, cuidadoso, preparando-se sempre para encontrar com Jesus. Isso é muito importante. Continua aqui o comentarista na conclusão. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. Olha, queridos irmãos, viver no Espírito é fundamental para a vida cristã. Em Gálatas, no capítulo 5, está registrado ali que nós devemos andar no Espírito para não cumprirmos a concupiscência da carne. Porque há uma luta entre a carne e o Espírito. E se eu alimento a carne, então as coisas da carne são manifestas. Agora, quando eu alimento o Espírito, o fruto do Espírito é manifesto. Então nós precisamos, nesse tempo, guardar e viver no Espírito, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nos encontre andando em Espírito. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Como eu disse, o Senhor pode voltar ainda hoje. O Senhor pode voltar essa semana. Eu não sei quando Jesus virá, mas Ele está perto. E você sabe disso. Então, é dia de conserto, é dia de fazer análise, é dia de fazer, observar aquilo que tem tomado o seu tempo, aquilo que tem feito você se afastar da casa de Deus, do caminho de Deus, das coisas de Deus, tem feito você se afastar das orações. Então, queridos irmãos, atenção para essas coisas. Por quê? Porque Jesus, a qualquer momento, vai voltar para arrebatar a sua noiva. Então, andemos e caminhemos no Espírito para a glória do Senhor, porque a nossa esperança, a nossa gloriosa esperança, como era do apóstolo Paulo, é a volta de Jesus. Como diz a verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas. Essa esperança também traz disposição para exercermos a nossa fé e caminharmos em amor. Bendito seja Deus, que essa palavra inunda o seu coração, que essa palavra fale profundamente ao seu coração e da sua família nesta manhã. Amém? Então eu quero agora orar com você, para que o Senhor te abençoe ainda mais e que você continue caminhando firmemente nessa esperança da volta de Jesus. Feche os teus olhos comigo, eu quero orar com você. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse trimestre, por estas lições que nós aprendemos. Ó Deus, esse exemplo deste homem, deste apóstolo, Senhor, com lições tão maravilhosas sobre a sua vida, o seu ministério, a sua dedicação, Senhor. Tudo que ele fez em prol da igreja, o entendimento que ele tinha a respeito da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, Senhor. Nós te louvamos porque hoje, através do Espírito Santo, nós temos todo esse conhecimento e somos incentivados a combatermos o bom combate, guardando a nossa fé, perseverando até aquele glorioso dia. E eu quero te pedir, Senhor, aqueles irmãos que estão enfraquecidos ou que esfriaram essa esperança, que nesta manhã o poder do Espírito Santo, a chama pentecostal, possa arder neste coração, ó Deus, e trazer de volta essa expectativa e essa esperança. Porque é isso, Senhor, que nos move, de estarmos com o Senhor para sempre, a alegria de nos encontrarmos com o Senhor. Ó Deus, que essa seja a nossa esperança
e a nossa expectativa. Então faça isso, ó Deus, na vida deste irmão, desta irmã, dessa pessoa que nos assiste, na sua casa, na sua família. Faça isso, Senhor, por louvor do teu nome. Nós oramos assim e profetizamos as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, viu, queridos? Em nome de Jesus.